Olá pessoal, bem-vindos à nossa quarta aula do curso de Álgebra Linear 1. Eu sou o professor Elias Santiago e hoje eu vou falar um pouco sobre combinação linear e vetores LD, linearmente dependentes, e vetores LI, linearmente independentes. É possível que muitos de vocês já tenham visto esses conteúdos no curso de Geometria Analítica. Voltaremos a esses conceitos hoje com abordagem um pouquinho diferente. Vamos lá. Então, como eu havia dito, os conteúdos são combinação linear, vetores linearmente dependentes, que iremos abreviar chamando-os de vetores LD, e vetores linearmente independentes, que serão chamados de vetores LI. Bom, para falar de combinação linear, comecemos com um exemplo. A partir dos vetores U, menos U, V e menos V, obtenha, se possível, o vetor W. Então, aí na letra A, nós temos uma representação para um vetor U, uma representação para o vetor V e uma representação para o vetor W. A partir de cópias do U e de cópias do V, e da mesma forma, cópias do menos U e do menos V, queremos obter o vetor W. O mesmo se aplica na letra B. Na letra B a gente mudou um pouquinho o formato do vetor V, mas a ideia é a mesma. Vamos lá. Na letra A, se você pegar uma cópia do U, mais outra cópia do U, duas cópias do U, e depois acrescentar três representantes do vetor V, você obtém exatamente o vetor W. Porque para obter o vetor W, o que eu preciso é partir da origem do W e chegar na extremidade dele. Isso significa dizer que o vetor W ele pode ser escrito como sendo duas vezes o vetor U mais três vezes o vetor V. Na letra B, o que a gente vai fazer? Ao invés da gente começar com U, a gente vai começar com V. Na verdade, com menos V. Então, eu vou pegar menos V, menos V, menos V, menos 3 vezes V, e agora vou subir com o vetor U. 1, 2, 3, 4, 5. 5 vezes o vetor U. Então, o W ele é igual a menos 3V mais 5U. E como a soma ela é comutativa, eu posso escrever 5U menos 3V. Significa dizer que nesses dois exemplos foi possível obter o vetor W a partir de cópias do U ou menos U, de V ou de menos V. Agora nesse terceiro exemplo, vejamos. Nesse terceiro exemplo, a ideia é a seguinte, continua sendo a mesma questão, não é? Obter o W a partir de U e V, mas no entanto, qualquer manipulação feita com U e V, e ainda que você tome menos U e menos V, a gente não consegue sair daquela direção, que é a direção vertical. Ou seja, não tem como a gente obter o W manipulando os vetores U e V, com cópias desses dois vetores. Então, nesse caso, não é possível obter o W a partir dos vetores U e V. Na letra A foi possível, lembra? Nós obtivemos W igual a 2U mais 3V. Na letra B também conseguimos e escrevemos lá W igual a 5U menos 3V. Nesses dois exemplos, a gente vai dizer que W é uma combinação linear de U e V. Bom, agora a definição. Seja V um espaço vetorial e nele tomemos um conjunto de vetores V1, V2, V3, V4, Vn. Dizemos que um vetor V é uma combinação linear de V1, V2, V3, Vn se existirem escalares, números reais, A1, A2, A3, An, tais que o V é igual ao A1 vezes o V1, mais o A2 vezes o V2, mais o A3 vezes o V3, mais o An vezes o Vn. É como aconteceu ali no W. O W é uma combinação, na letra A, por exemplo, o W é uma combinação linear de U e V porque existem números reais 2 e 3, de forma que o W é igual a 2 vezes U mais 3 vezes V. Vejamos um exemplo. Considere o espaço vetorial V,
que é o espaço dos polinômios de grau menor ou igual a 2 com entradas reais, né, com coeficientes reais. Sejam P de x, Q de x e R de x, elementos de V dados por P de x igual a 2x ao quadrado menos x mais 1, Q de x igual a x ao quadrado mais 3x mais 2, e R de x igual a menos x ao quadrado menos 10x menos 5. Expresse, se possível, a gente não sabe se vai ser possível, né? Lembre-se que naquela letra C não conseguimos. O vetor R de x como combinação linear de P de x e Q de x. Eu estou chamando o vetor R de x por quê? Porque a gente já viu que o conjunto dos polinômios de grau menor ou igual a 2 se comporta como vetores, não é? Com relação à soma e o produto por escalar. Então, por isso que a gente diz ali, o vetor R de x como combinação linear de P de x e Q de x. Bom, então nós queremos encontrar números reais, A1 e A2, tais que R de x seja igual a 1 vezes P de x mais A2 vezes Q de x. Daí teremos que montar um sisteminha de equações, não é? O R de x é menos x ao quadrado menos 10x menos 5, tem que ser igual a 1 vezes P de x, olha lá o A1, e o P de x, não é? Que é 2x ao quadrado menos x mais 1, mais um A2 vezes Q de x. Quem é o Q de x? O Q de x é o x ao quadrado mais 3x mais 2. Aplicando a distributiva, a gente vai ter lá 2A1 x ao quadrado menos A1x mais A1. Mais, agora aplicando a distributiva com o A2, a gente vai ter o A2x ao quadrado mais o 3A2x mais o 2A2. Daí a gente vai somar. E a gente vai somar como? Somando termos semelhantes. Então, com relação ao x ao quadrado, a gente vai ter lá 2A1 mais A2. Com relação ao x, a gente vai ter menos A1 mais 3A2, e nos termos independentes teremos o A1 mais o 2A2. Bom, e daí a gente monta um sistema de equações, porque o polinômio lá R de x, ou menos x ao quadrado, menos 10x menos 5, tem que ser igual a isso que aparece no final. E dois polinômios são iguais se os coeficientes correspondentes também o são. Ou seja, o 2A1 mais A2 tem que ser igual a menos 1, o menos A1 mais 3A2 tem que dar menos 10, e o A1 mais 2A2 tem que dar menos 5. Bom, aí a gente tem um sistema de equações com 3 equações e 2 incógnitas. A gente vai escolher 2 equações, iremos resolvê-las, encontrar A1 e A2, e no final verificar se esses valores encontrados satisfazem a terceira equação. Quando eu digo terceira equação, não é a terceira na ordem não, mas é aquela equação que a gente não considerou, né? Eu marquei 2 ali, tá vendo? Estão destacadas, estou considerando a segunda e a terceira. Vamos a partir delas encontrar a 1 e a 2. De posse desses valores, verificaremos se eles satisfazem aquela primeira equação, que foi a equação que nós não mexemos, tá bom? Bom, somando membro a membro, porque ali eu tenho menos A1 em cima e tenho mais A1 embaixo, aí quando a gente somar o A1, a gente pode cancelar. Então vai ficar 5A2 igual a menos 15 e, portanto, o A2 é igual a menos 3. Aí, encontrado o A2, vamos substituir esse valor em uma das equações destacadas, que pode ser a equação, a segunda ou a terceira, né, que são as duas destacadas. Vou substituir na última, que é A1 mais 2A2 igual a menos 5, e substituindo o A2 por 3 nessa equação, a gente vai encontrar que o A1 é igual a 1. Então aí temos que o A1 é igual a 1 e que o A2 é igual a menos 3. Tomaremos agora esses dois valores e iremos substituí-los na primeira equação, que é a equação que não mexemos, para verificarmos se a igualdade será satisfeita. Bom, aí, o que é que a gente vai ter? Substituindo o A1 por 1 e o A2 por menos 3, obteremos menos 1, e de fato tínhamos que encontrar menos 1, portanto esses valores eles satisfazem as três equações. A1 igual a 1 e A2 igual a menos 3.
Isso significa que o Rx é igual a 1, que é o A1, tá vendo? A1 é 1, então é 1 vezes P de x, mais o A2, que é menos 3 vezes Q de x. R de x igual a P de x menos 3Q de x, ou seja, R de x é uma combinação linear de P de x e Q de x. Bom, agora vamos para um novo conceito, é o conceito de vetores linearmente dependentes. Sejam V é um espaço vetorial e nele consideremos um conjunto de N vetores, V1, V2, V3, V4, Vn. Dizemos que esses vetores, eles são linearmente dependentes e iremos abreviar isso chamando-os de LD, se existirem números reais A1, A2, A3, A4, An, nem todos nulos, essa é a grande questão, nem todos nulos, tais que A1 vezes V1 mais A2 vezes V2 mais A3 vezes V3 mais An vezes Vn, isso resulta num vetor nulo. Então, dado um espaço vetorial V, nele tomemos N vetores. Dizemos que esses vetores são LD. Se existirem números reais A1, A2, A3, A4, An, nem todos nulos, tais que o A1 vezes o V1, mais o A2 vezes o V2, mais o A3 vezes o V3, mais An vezes Vn, isso resulta no vetor nulo. Bom, por que a gente diz nem todos nulos e chama atenção para esse fato? Porque se eu considerar o A1 igual a zero, o A2 igual a zero, o A3 igual a zero, o An igual a zero, todos os A's iguais a zero, aquela igualdade estará automaticamente satisfeita. Então isso já é um conjunto que satisfaz aquela igualdade. Nós estamos interessados num conjunto diferente, naquele conjunto onde nem todos podem ser iguais a zero. Bom, se esse conjunto existir, aí a gente vai dizer então, olha, esses vetores são linearmente dependentes. Vamos ver um exemplo. Os vetores U, V e W indicados abaixo, na verdade ao lado, eles são LD. Por quê? A gente já viu que o W ele é igual a 2U mais 3V. Então, W, 2U mais 3V, ou seja, 2U mais 3V menos W é igual ao vetor nulo. Ou seja, dados U, V e W, existem números reais não nulos, escalares não nulos, 2, 3 e menos 1, tais que 2 vezes U mais 3 vezes W mais 3 vezes V menos 1 vezes W é igual ao vetor nulo. Ou seja, esses vetores são LD. Outro exemplo, os vetores U, V e W representados ali também são LD. Por quê? Porque já vimos no início dessa aula que o W, nessas condições, né, ele é igual a 5U menos 3V, o que significa que 5U menos 3V menos 1W é igual ao vetor nulo. Daí, dados U, V e W, existem escalares não nulos 5 menos 3 e menos 1, de tal forma que 5 vezes U menos 3 vezes V menos 1 vezes W, isso dá o vetor nulo. Bom, exemplo 3. Você já vê o espaço dos polinômios de grau menor ou igual a 2, o espaço vetorial dos polinômios de grau menor ou igual a 2. Os vetores P de x, Q de x e R de x são LD, são exemplos que já vimos. De fato, a gente viu nessa aula que R de x é igual a P de x menos 3 vezes Q de x, ou seja, P de x menos 3 vezes Q de x menos R de x é igual a zero, o que torna esses vetores LD. Agora, o conceito de vetores linearmente independentes. Sejam V um espaço vetorial e sobre ele considere N vetores, V1, V2, V3, Vn. Diremos que esses vetores são linearmente independentes, LI, se e somente se a igualdade A1 vezes V1 mais A2 vezes V2 mais A3 vezes V3 mais AN vezes Vn igual ao vetor nulo implicar
em A1, que é igual a 2, que é igual a 3, que é igual a n, que é igual a 0. Ou seja, os únicos valores que satisfazem aquela igualdade são todos nulos. É diferente de vetores LD. Em vetores LD, queremos que aquela igualdade seja satisfeita sem utilizarmos todos os escalares nulos. Mas, se a única possibilidade de satisfazer a essa igualdade é se todos os AIs forem iguais a zero, é porque os vetores, então, serão LI. Chamaremos esses vetores de LI. Bom, exemplo. Aí a gente tem uma representação dos vetores U e V e mostraremos que esses vetores são LI, são linearmente independentes. Suponha, por absurdo, que eles não sejam. Suponha, por absurdo, que esses vetores sejam LD. Ora, mas se eles forem LD, isso significa que devem existir escalares A1 e A2, nem todos nulos, e aí um deles não é nulo, digamos que seja o A1, poderia ser o A2 e o raciocínio seria igual, tais que A1 vezes U mais A2 vezes V é igual ao vetor nulo. E aí nesse caso, já que o A1 é diferente de zero, a gente pode escrever o U como sendo menos A2 sobre A1 vezes V. Ou seja, o U é um número vezes V, porque menos A2 vezes A1 é um número. Se U é um número vezes V, é porque esses vetores são paralelos. E se esses vetores são paralelos, o que é que vai acontecer? Se esses vetores são paralelos, vai contradizer a hipótese, porque ali na figura esses vetores não são paralelos. Vetores paralelos, pessoal, são vetores que têm a mesma direção. Mas olha lá, o U e o V, eles não têm a mesma direção. Então obtivemos uma contradição. Portanto, esses vetores U e V só podem ser LI. E daí a gente conclui o seguinte, que dados dois vetores, eles serão LI se, somente se, eles não forem paralelos. Se eles forem paralelos, eles serão LD. Bom, e por fim as nossas referências. Daí na aula de hoje vimos três coisas muito importantes. Combinação linear, vetores LD e vetores LI. É preciso que vocês tomem nota desses assuntos, façam a revisão e tentem resolver os exercícios. Bons estudos!